Boa noite, está no ar mais uma edição do Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre 3 temas, nomeadamente as matanças na província de Cabo Delgado. Vamos olhar para a questão relacionada com a terra ociosa e as disputas de terra que têm acontecido um pouco por todo lado, com particular destaque para a província de Maputo. E também vamos olhar para o transporte público na componente de novos autocarros a circular, mas do outro lado também das manifestações que os transportes municipais da Beira observaram, portanto, esta semana. E temos como membros do painel António Mchanga, Silvério Ronguane, Mário Dixon e Miguel Mabote, a quem desde já agradeço pela vossa presença aqui no estúdio. Boa noite. Obrigado. Ok, começando então pelo primeiro assunto, as matanças de Cabo Delgado. Como é que olham para esta situação? De repente, numa altura em que se esperava portanto, um pouco de passividade na província de Cabo Delgado. Aliás, a polícia já tinha assegurado que a província de Cabo Delgado estava de facto sob controle, que estava tudo controlado. Surpreendentemente, a gente vê a situação portanto, de uma matança bastante macabra que aconteceu portanto, naquela província. Como é que olham para este cenário? Começando habitualmente com o Sr. Mchanga. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado. Apresentar os sentidos pésames à Igreja Nazareno, às famílias Tchamani Langa pela partida da mamã Leia Tchamani Langa, que foi enterrar na quinta-feira. E aos familiares dos 2 acidentes que aconteceram em Gaza, nomeadamente o acidente de Nhankutse Xongwen, onde o senhor Samuel Matsinha, primeiro secretário da Frelimo Nazaré Xaxé, perdeu a vida, e o outro motorista do carro com quem colidiu. A mesma mensagem de condolência extensiva aos familiares das 11 vítimas do acidente que se deu em 3 de fevereiro na zona de Escombane. E não posso resistir, Martinho, em saudar as crianças que na sexta-feira, dia 1 de junho, viram o seu dia. Recordo-me que este dia foi celebrado em 1979 pela primeira vez, quando eu tinha 12 anos, e fui um dos participantes muito vigoroso dessa festa do ano da criança no Centro Educacional de Machelane. Portanto, estão de parabéns às crianças, sobretudo aquelas crianças que não chumbam. Indo concretamente à sua questão, diria que está mal, é péssimo o exemplo que nos vem de Cabo Delgado, porque efetivamente não se percebe como é que pessoas que, segundo os vídeos, se dizem do Alá, praticam atos macabros em pleno mês de Ramadã. Fica aqui claro que aqueles senhores não têm nada do Islã nos seus corações, usam expressões islâmicas apenas para se aproximarem aos seus vítimas. Portanto, queria mais uma vez apelar à concórdia, ao entendimento, para que, havendo alguma coisa que está a correr mal naquela parcela do país, que as pessoas saibam fazer reivindicações. À semelhança do que Deus fez. O Abel matou Caim porque Caim deu as melhores coisas, os seus melhores animais a Deus em forma de dízimo, e o Caim era um fanheiro que não gostava de dar nada a Deus, mas Deus não matou Caim. Portanto, quem quer governar tem que saber que não pode matar, tem que seguir o exemplo de Deus, encontrar formas de educar ou reeducar quem pratica esses atos hediondos, de forma a que seja desencorajado e que as pessoas saibam conviver com as outras pessoas. Muito bem. Sr. Mário Dixon, como é que olha para este assunto? Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Primeiro, agradecer a oportunidade, mais uma oportunidade que me é concedida para falarmos sobre o nosso país e saudar, de fato, as crianças por mais um aniversário.
na sexta-feira passada. Serão essas crianças que no futuro estarão à frente dos destinos deste país. Estão de parabéns, independentemente de passar e não passar, mas todos estão de parabéns, porque não deixam de serem crianças, mesmo chumbando. Em relação ao caso que está a me perguntar de Cabo Delgado, é preciso, esse caso está a ser politizado quando não tem nada de político. Esse caso, há dois fatores neste caso, fatos. Os fatos deste caso falam por si. E porque falam por si, há os que querem tentar ludibriar, dizer que não é isso. Segundo os próprios fatos dos sheiks e maulanas e imamos de Montempuez, de Palma, de Balama, de Mocimboa da Praia. Essas pessoas que estão a protagonizar esses atos começaram a emigrar-se para aquelas regiões nos anos 2000. Então, nesses anos 2000, não havia nem se esperava que aquela zona haveria exploração de gás. E essas pessoas vieram diretamente para as mesquitas. Foram recebidas na comunidade muçulmana, na comunidade islâmica. Chegaram, rezavam, começavam a ensinar o Alcorão. No princípio, tudo estava bom. Então, é provável que essa gente, quando vinham, traziam alguns donativos que ajudaram a construir e a reconstruir algumas mesquitas. Foi naquele tempo, entre 2004 a 2014, que foram presas algumas crianças nos carros e na beira, a dizer que vinham para Maputo estudar o Alcorão. Vocês lembram disso? E foi também no mesmo tempo em que, aqui no Maputo, quando a gente ia para Maracuena, encontrava alguns crentes muçulmanos estrangeiros em grupo de 6, 8, 10 a andar a pé. A gente não sabia, iam para onde, vinham para onde, em todo lado havia isso. Então, quer dizer que nessa altura, a comunidade islâmica moçambicana tinha se aberto, tinha recebido, tinha dado uma hospitalidade religiosa a essa gente. Não, e essa gente, eu quero me parecer que não tinham intenções religiosas, segundo como reza o Alcorão, tinham outras intenções que esconderam. Então, daí que quando começaram já a recrutar as pessoas, iam lá ensinar o militarismo e voltar. E a partir do momento que tomaram as rédeas, controlaram a situação, infiltraram-se no seio da população, abandonaram as mesquitas, começaram a construir as suas próprias mesquitas, e é aqui onde é que a comunidade muçulmana, islâmica, vem dizer que essas pessoas não pertencem à comunidade islâmica, mas professam o Islã. Então, é preciso que, para esse fato, é preciso, foi dessa forma que também o governo ficou adormecido, porque o governo, a segurança, não se penetra nas igrejas, não se aplica nas igrejas. O nosso Estado é laico, e como laico, distancia-se muito das atividades religiosas. Então, aqui ficou adormecido, confiando na comunidade islâmica, que sempre foi uma comunidade pacífica, ordeira no nosso país. Então, esses estrangeiros descobriram essa aproximação dessa comunidade com o governo. Então, como forma de criar contradições e depois, no fim, haver conflitos, fazem o que estão a fazer em Cabo Delgado. Para resumir, porque isso é muito comprido. Exato. Mas, conclusão disto, solução disto, passa necessariamente, primeiro, pela própria comunidade muçulmana, toda a comunidade islâmica. É preciso dizer que eles não professam o Alcorão está contra aquilo, não. É preciso reconhecer que nós é que trouxemos essas pessoas porque recebemos nas nossas mesquitas. Então é preciso investigar as pessoas, ir ao encontro das pessoas e investigar as comunidades, porque essas pessoas vivem na comunidade. Não é possível dizer assim, eles não vêm nas mesquitas, nem querem dialogar. Mas se são filhos da casa, se são filhos que saíram naquela mesquita, são filhos de alguma pessoa. Então, tem que se procurar esses jovens, falar-se com ele e convencer-se. E depois dali é que a comunidade muçulmana tem que o governo tomar posição. Porque se nós esperarmos da força da defesa e segurança, a força de defesa e segurança, nessa questão de decapitação de cabeça, a força de defesa e segurança reprime, mata.
E aí é isso, captura, tortura, mata. Então não vamos esperar, se precisa a comunidade muçulmana ter a coragem de voltar e procurar até inteirar-se com a população e entregar aqueles que devem entregar. É isso, essa é a solução desse problema. Muito bem, doutor Nguyen, como é que olha para este caso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os telespectadores. Estamos diante de matanças, estamos diante, efetivamente, de atos hediondos, condenáveis, e eu também quero me associar aos que condenam esses atos macabros, dizer que não há nada que justifica a morte de inocentes, não há nada que justifica uma tamanha violência. Considero-me leigo em matéria de, portanto, de defesa e segurança. O meu apelo é no sentido que, efetivamente, possa rapidamente esta situação ser resolvida. O nosso país não pode ser um teatro de atos desta natureza. Penso que todos nós, moçambicanos, estamos envergonhados e sentidos com aquilo que está a acontecer. É preciso lembrar que a nossa história, desde 64, tem sido uma história de violência, de guerra, de mortes. Então significa que isso deve interpelar também a cada moçambicano, porque se nós não nos deixarmos tocar, não é, e procurarmos as raízes do conflito no nosso seio, porque ontem eram os boeres, outro dia são os rhodesianos, hoje são os muçulmanos, amanhã serão os outros. Portanto, penso que a própria sociedade, incluindo eu próprio, os meus colegas do painel, devemos todos nos interrogar o que é que está a acontecer conosco, o que é que está a acontecer com o nosso país, por que é que aqui no nosso país todo aquele que tem intenções belicistas encontra acolhimento, encontra apoio, encontra um terreno fértil. Penso que estes atos devem nos fazer refletir também sobre esta situação. É uma situação alheia, claramente, à vontade consciente dos moçambicanos, mas o fato de estar a acontecer de forma recorrente deve também nos levar a um exame de consciência. Deve nos levar também a desenvolver mais esta capacidade de perdão, de reconciliação, mas esta ideia de reconciliação, do diálogo, não deve também nos fazer esquecer da necessidade urgente que existe de esta situação ser levada muito a sério e ser reprimida e haver uma dissuasão muito forte para que efetivamente outras pessoas mal intencionadas também se sintam encorajadas a desenvolver atos desta natureza. Portanto, trata-se de um momento que exige uma maior união entre os moçambicanos. Aliás, como dizia Martin Luther King, que não se preocupava muito com os maus, os violentos, os corruptos, porque esses, o seu destino é praticar esses atos, mas se incomodava muito com os bons, com o silêncio dos bons, e é neste momento que os bons moçambicanos, que a comunidade moçambicana toda é chamada a unir-se, a evitar esforço para impedir que o nosso país, que foi sonhado para ser o cemitério da exploração do homem pelo homem, como cantavam, que o nosso país será o túmulo da exploração do homem pelo homem, seja hoje transformado em teatro de guerra, em terra da corrupção, em terras de fraudes e de tudo aquilo que é vil. Significa que nós, como povo, devemos rezar a Deus para que nos ajude, devemos procurar nos encontrar, devemos unir os nossos esforços, as nossas inteligências, para que efetivamente encontremos o caminho inicial, e o caminho inicial era transformar Moçambique num país de paz, de entendimento, de igualdade, de liberdade, e é por isso que para mim
é fundamental pensar a criança não como uma simples matéria-prima do qual podemos fazer o que quisermos, mas pensar como um indivíduo, não é como alguém que pode desenvolver aquilo que quiser, ele de forma livre. A educação, a sociedade pode ajudar, mas acredito que cada criança, cada moçambicano tem um destino que lhe é próprio e pode desenvolver. Portanto, são esses sentimentos de liberdade, de igualdade, de união, fraternidade que devemos desenvolver neste momento para que efetivamente o nosso país seja um país de paz, de concórdia e de unidade. Muito bem, Sr. Miguel Mabota, rapidamente, qual é a sua opinião em relação a esse caso? Bom, primeiro eu quero agradecer ao meu guia, que é o Deus Altíssimo, não é? Que me permite que eu esteja sempre em dia, não é? Agora, no que concerne esta questão, primeiro, um apelo que eu gostaria de fazer é que deixássemos de chamar grupo islâmico, por exemplo, ou grupos muçulmanos, sob pena de quem tiver um vizinho muçulmano começar a não se sentir bem. São criminosos, não tem nada a ver com muçulmanos, não tem nada a ver com islâmicos. Acho que é melhor tratarmos assim o assunto, fica bem assim. Agora, este é um grupo híbrido, quer dizer, de natureza híbrida, não é? Porque tem a vertente militar, mas também tem esta vertente religiosa. É a partir desta vertente religiosa que consegue cativar muita gente, não é? Porque as pessoas, quando se entregam a uma religião, é na perspectiva de preservar as suas vidas, não é? E viverem bem, etc, etc. Então, eles ganham mais por aí. Mas agora, o que eu posso dizer é que houve um relaxamento aparente, não é? Da parte das nossas autoridades, creio. Isso porque este grupo aparece, a partir de 2015, já estava a atuar. Em paralelo portanto, com a Renamo, neste caso. Mas não estava ligado a Renamo, não quero dizer isso. Eu estou só a equacionar esta possibilidade. É que, a partir de 2015 e 2016, nós já ouvíamos que em Niassa atacavam esquadras, não é? Assaltavam esquadras, não sei o quê. E a Renamo nunca teve esse modo operandi. A Renamo nunca atuou dessa maneira. A Renamo, nesta guerra última, preocupava-se mais em bloquear o trânsito a partir do Rio Save, que é para evitar o abastecimento e o reforço de militares para a zona de Gorongosa. Não tinha nada a ver com Niassa, não tinha nada a ver com Cabo Delgado. Agora, isto aqui, porque acontecia em simultâneo, então atribuía-se culpa a Renamo. Mas eu sempre disse que não, a Renamo não atua daquela maneira. Depois que parou a Renamo, por força como é que chama, da trégua, esse grupo continuou. Então, procuro saber, mas quem é esse grupo? Mas esse grupo sempre atuou em paralelo. Não sei se está a perceber. Atua em paralelo. Este grupo está mais vocacionado em assaltar esquadras e não sei quantos. A Renamo não fazia isso. A Renamo, o interesse da Renamo era bloquear o Rio Save, que é para não haver abastecimento em material ou em militares para reforço, tanto na zona da Gorongosa. Houve esse relaxamento. E dizer mais também, este grupo, o conhecimento que eu tenho, é um grupo que já tem abrigos subterrâneos, lá em Palma, tem abrigos subterrâneos, inclusive tem geradores que alimentam aqueles abrigos. Está tudo iluminado aquilo. Eu não sei por que aqui não se descobre isso, por que não se destrói isso, eu não sei. Mas isso existe. Isso é um grupo, não é um grupo de agora. Agora, este discurso, por exemplo, da polícia, que diz que não, a situação está controlada, não sei quantos, isso sempre vai fazer com que as populações sejam encontradas em contrapé. Não vão se prevenir, pensando que a situação está melhor, não é? Não vão se prevenir as pessoas. Não vão se prevenir. Veja que em Messalo, por exemplo,
no Rio Messalo, em Macomia, eles foram ter com um transportador, um barqueiro, que transporta pessoas de uma margem para outra. Chegaram ali, pediram para atravessar, que eles fizessem atravessar. Disse não. Já estava na hora de recolher. Eles degolaram simplesmente aquele barqueiro. Obrigaram um paralítico a conduzir o barco até a outra margem. Não sei se está a perceber. Então, esse é um grupo espalhado até aqui. Mas o que falta para mim, eu não duvido que já eles tenham declarado o que pretendem. Duvido. Mas as autoridades, por uma questão de apaziguar os ânimos, treinar os ânimos, não é? Não declaram o que eles querem, essas pessoas. Não sei se está a dizer. Mas para mim, devia-se dizer que é para as populações ficarem em prontidão. Esse discurso de que tudo está controlado, para mim, não funciona. Não funciona. Ok, muito bem. Vamos observar o nosso primeiro intervalo. Voltaremos no próximo bloco para analisar um outro caso que marcou, portanto, esta semana. Não sai daí? Até já. Ok, vamos analisar agora o segundo tema, que tem que ver com terra ociosa e a disputas de terra que têm acontecido um pouco por todo o país, com maior ou com particular incidência para a província de Maputo, distritos como Marraquém, município da Matola, entre outros, têm, portanto, registrado, ou melhor, tem sido palco de disputa de cidadãos, portanto, por causa deste recurso que é a terra que é constitucionalmente consagrada como propriedade de Estado, não podendo, por esta via, ser objeto de alienação, hipoteca ou penhor. Mas a realidade é que a gente encontra um terreno, a terra já não é propriamente propriedade do Estado. Há pessoas que detêm terra no nosso país, tanto mais que a vendem e não há controle. Portanto, estamos a falar de classes emergentes, espalhadas, descontroladas, de burgueses da terra que existem, portanto, no nosso país. Como é que olham para estas situações, tendo em conta que também há uma outra classe, digamos, de burgueses da terra que se intitula de nativos e que muitas vezes acabam chocando com interesses empresariais que existem, portanto, no nosso país. Outros também que têm a terra, digamos, têm a terra no sentido de que têm um direito de uso e aproveitamento, mas do aproveitamento não acontece absolutamente nada. Esta terra está lá empatada para efeitos de especulação. O governo, às vezes, se debate com esta pressão de ter que procurar um sítio para reassentar pessoas e ter que, de facto, desbravar matas bastante longínquas para colocar pessoas em situações bastante precárias, mas temos, de facto, a 5, 10 ou menos quilômetros, pessoas que têm terra ociosa, portanto, dela não fazem nenhuma exploração, quer a nível individual ou uma exploração de natureza comercial. Então, esta mistura desses factos acaba criando oportunismos e como se não bastasse, há cada vez mais conflitos que têm como objeto, de facto, esta terra, que, repito, é propriedade do Estado, não pode ser vendida, não pode ser hipotecada, não pode também ser objeto de penhora, mas a realidade é outra. Como é que olham para esta situação? Sr. Mcham. Muito obrigado. Sem querer fazer declaração das propriedades que têm. É assim, na norma da vida, diz-se que o homem, quando surge, vivia da recoleção e da caça. A recoleção fazia-se ou faz na floresta e a caça também faz-se na floresta. Quando o homem descobre a agricultura, a floresta é destruída para se produzir alimentos. O homem fica sedentário. Quando o homem começa a desenvolver a agricultura, procura a forma de se defender dos animais, começa a pensar em formas de uma sociedade organizada, é quando surgem os governos. E começa a se pensar num chefe que depois tem que organizar a defesa, a segurança, o exército, organizar os tribunais, sei lá o que. Portanto, desde que o mundo surgiu, quando há uma floresta e as pessoas precisam de produzir comida, destrói essa floresta para produzir comida.
Quando há machambas e as pessoas precisam de lugar para construir, destrói-se a floresta e as machambas para as pessoas poderem construir. É assim que eu sei como a natureza funciona. Lamentavelmente, no meu país, sobretudo na província do Maputo, há problemas sérios do lado do distrito de Maracuene. No distrito de Maracuene, até em algum momento nem parece que está na província de Maputo este passo. O distrito de Boane, depois do controle da Matola Rio, o lado esquerdo era de criação de animais. Até aquela fábrica de Mimosa lá, onde está o Steg hoje, era zona de pasto. Mas as pessoas que pastavam gado ali, quando foram ditos que a zona tem que ser requalificada, não apresentaram nenhuma resistência. É assim que surge aquele bairro bonito chamado Steg, é assim que surge o bairro de Campoano. Portanto, Belo Horizonte não Steg. Steg é Belo Horizonte, sim, sim, e Campoano é o outro lado. Sim, sim. Lamentavelmente, a mesma coisa já não acontece em Maracuene. Porque as pessoas foram dadas, compraram um projeto que era de produção de lenha. Se nós formos a perguntar aos donos da Migulamete quantos metros cúbicos de lenha já forneceram à cidade? Nenhum. E por que devem manter aquela floresta no meio da cidade? Eles podem ter razão, porque também dizem que o Estado tem o projeto Mchafutene, que nunca vai produzir nenhuma chafuta ali. Por que aquele projeto de Mchafutene também não é extinto? Nós temos pessoas que estão a ser atiradas para Santa Isabel, para Mali, para Golgosa, para John Ucoxa, lá no mato lá. E o Estado é obrigado a criar situações de comodidade, água canalizada, energia, internet, deixar mato no meio. O Estado ainda não conseguiu explicar isto. Isto está a criar problemas. Mas eu sei que o povo vai vencer. Aquela floresta de Miguelameti vai desaparecer, incluindo o Mchafutene vai desaparecer. A não que os donos adiante e façam a requalificação do terreno, parcelem aquilo e distribuam eles próprios ao povo, para o povo poder construir, porque aquilo é uma brincadeira. Muito bem. Somário Dixon, como é que olha para esta situação? Obrigado. Primeiro, teria que tentar aclarar o que disse o Sr. Mabote. Quando nós dissemos que o grupo, nós não dissemos que o grupo que está a matar são muçulmanos. Eu disse que a religião muçulmana foi usada. As pessoas foram recebidas nas mesquitas. A religião muçulmana tem uma coisa boa, de hospedagem, de hospitalidade. Quando você é muçulmano, vai para o Malau, não tens família, vai na mesquita. Você vai dormir, vai comer, vai ser recebido. Se você quer viver no Malau, arranjar emprego no Malau, ou na Zâmbia, ou aonde, você vai ser recebido. E é isso que os líderes muçulmanos em Pemba, em Palma, fizeram. Receberam em 2000 essas pessoas. E receberam-os de bem. E acomodaram as pessoas. Só que as pessoas tinham outras intenções. E essas intenções é que fazem com que os próprios líderes hoje dizem de que eles nem querem falar conosco, porque o que estão a fazer é contra os princípios do Alcorão. Muito bem, acho que está compreendido. Então isso é preciso, nós não... Também os assaltos que foram feitos no hospital de Mopeia, de Murumbala, foi Arnamo que fez já. Na esquadra do Mopeia de Murumbala, foi Arnamo que fez. Muito bem, até eu posso te provar. Lá em Pemba não houveram assaltos às esquadras. É melhor não fazer confusão. Agora, indo nesse terreno aqui, e também melhor não falarmos de Arnamo aqui, porque já estamos em consensos. É bom deixarmos de trazermos feridas passadas para aqui. Agora, indo para esta questão das terras. O problema da terra, hoje em dia, principalmente aqui na cidade de Maputo, na província de Maputo, há uma anarquia total e desobediência às autoridades. Isto aconteceu a partir de 1992, depois da assinatura do Acordo de Paz, em que os militares, quando foram informados que seriam desmobilizados, começaram a parcelar os espaços reservados do Estado para aquelas pessoas que se tinham deslocado do interior, fugindo da guerra, que viviam perto dos quartéis. A partir dali nasceu a anarquia de não obedecer nada ao terreno do Estado. Como estava a dizer o meu cunhado, enquanto do Rio Matola até Boane, no lado esquerdo fazia pasto, aqui do Esquelene, aqui na Praça dos Combatentes, dali do Esquelene,
até no Expresso, no lado direito, o lado direito não está parcelado. Aquilo era reserva do Estado. Do Expresso até lá, no Coiso, até Machazino, no lado esquerdo, aquilo era reserva dos aeroportos. Mas agora, apareceu uma energia que até o grupo dinamizador corta espaço, qualquer um corta espaço, qualquer um corta espaço. Esse espaço que está a ser disputado em Maracuene, no Lamete, eu comecei a frequentar aquela estrada desde 75. Ali, o único sítio onde havia casa, aliás, nem havia casa, o único sítio onde foi construída, aquela aldeia Agostinho Neto, quando foi construído, até nós iríamos, porque limparam aquilo, as casas eram de caniço e madeira, aquilo era um solo, você olhava, mas como é que as pessoas vão ver ali? A partir de quilômetro 14 até Maracuene era mato, só havia aquele cajuário do Ricacha no lado direito, ali onde está Faci. É o que havia. O resto era mato, ali onde se chama agora de coisa, onde estão as irmãs, tudo aquilo era mato. Agora, eu não acredito, quando aparece a pessoa diz, essa era a terra dos meus avós. Sinceramente, eu fico sem perceber, porque eu faço parte dessa já estou há 43 anos aqui, a andar naquela estrada. Então, aqui há uma desobediência. Eu acho de que é preciso que a Assembleia da República que aclare bem quem deve ter terra. Ok. Tem que se aclarar bem, porque vamos continuar a lutar e vamos morrer pessoas. Há pessoas que perderam os bens. Aquele senhor que perdeu tudo que o investimento dele. Não pode ser assim. O Estado não pode partir de qualquer maneira. E também não pode arrancar de qualquer maneira. Temos que analisar, sentar até chegar a um consenso. Muito bem. Doutor Romano, como é que olha para essa questão? Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que a questão de lutas, de guerra de terrenos, de conflitos de terra, é uma questão que envolve todo o país. Portanto, não podemos pensar que é só na província de Maputo. É verdade que na província de Maputo acontece com mais... Portanto, é uma coisa muito mais visível, né? Mas também seria importante aliarmos ao conflito de terras a uma política, digamos, de habitação que falhou por completo. Porque nós só estamos a falar de terras não ocupadas, de pessoas que não conseguem construir, que estão a ocupar espaços, e muitas vezes não individualizamos, porque há casos e casos. Portanto, eu penso que o que deve ser feito é termos também uma política de habitação consequente. O que deve ser feito é ter uma lei equitativa, porque muitas vezes não tem interesse em discutir um espaço que está em Golosa, que está em Mucatini, não é? E não discutimos espaços que estão aqui mesmo na cidade de Maputo, não é? Aqui mesmo na cidade de Maputo, na zona urbana, encontramos muitas ruínas, muitos espaços não ocupados, em que os seus donos fazem fortunas com elas. Agora, se nós fechamos os olhos a alguém que tem um espaço, imaginemos aqui na Júlio Nyerere, onde estamos, em que vai cobrar 5 milhões de dólares por ele, mas depois vão fazer confusão a um camponês que tem um espaço, digamos, em Macantrene, que vai cobrar por ele no máximo 200 mil e 300 mil. Portanto, eu penso que, primeiro, temos que considerar que a terra é para todos e a lei tem de ser aplicada de igual para todos. Não pode alguns que têm espaços ver os seus espaços usurpados sem nenhuma compensação, mas outros não, porque têm espaços em zonas, digamos, com mais valor comercial, esses vendem os seus espaços e enriquecem. E o pobrezinho que tem um espaço numa zona... Portanto, eu penso que aqui a questão da equidade é fundamental para que as pessoas percebam que, efetivamente, o que existe é uma política de fiscalização de terra, de redistribuição de terras para o bem de todos. Uns podem, na cidade de Matola, por exemplo, a gente vê muitos espaços não construídos. E se você perguntar o preço daqueles espaços, são 2 milhões, 3 milhões, e não se faz nada. Mas alguém que tem um pequeno espaço em Siduava ou em Macantrene é usurpado, ou é para o militar, é para as autoridades. Eu penso que precisamos
de ter muita equidade, precisamos de pensar, sobretudo, naqueles que não têm capacidade de ter um espaço, naqueles que, mesmo tendo espaço, têm dificuldades sérias em construir nesse espaço. Muito bem, a minha doutor. pergunta, só para terminar, é o seguinte: alguém que está, por exemplo, em Machaquene, alguém que está em Xamanculo, tem um espaço, imaginemos, não sei, de 40 por 40, mas não tem capacidade de construir naquele espaço. Vamos usurpar aquele espaço e deixar que alguém que tem ruínas no bairro central possa fazer fortunas. Portanto, é equidade, justiça e políticas de habitação. Isto é que está a nos faltar no nosso país. Muito bem. Sr. Miguel, antes de falar, vamos dar a palavra ao Sr. Miguel Mapota. Rapidamente, como é que olha para esta questão de disputa de espaço? Bom, primeiro, dizer que a Constituição está consagrado que a terra pertence ao Estado, é uma realidade. Mas que a terra não se vende, é letra morta. Porque posso contar com os meus dedos, não é? De mão, pessoas que adquiriram terreno para construir habitação, que tenham sido, portanto, autorizados sem pagar. Muitas pessoas, para poderem construir, compram o espaço. É aqui onde começa o problema de ociosidade da terra. Quer dizer, ocupar muita terra para depois vender. Essa luta que há. Porque a pessoa que adquire um espaço de terra e não constrói, este é um caça-fundos. Quer dizer, ele está à espera que aquele espaço seja mais valorizado, que é para poder vender. Mas tem espaço, tem lugar onde ele vive. Não é o problema de não ter casa. Mas há pessoas que têm o pouco para construir, mas não têm espaço. Então, aqui é preciso lutarmos, voltarmos para aquela questão de que a terra não se vende, sim senhor. Porque a realidade hoje é outra. A terra está a ser vendida. E se eu perguntar, as pessoas que estão a construir, como é que teve esta terra? Vai dizer que eu comprei. Não sei se está a perceber. Isso é o que existe. Agora, o que eu penso, o ser humano, quer dizer, é um ser insaciável, o homem, em todas as vertentes. Nós temos que partir de uma realidade, ou de um realismo, reconhecermos que somos iguais perante a lei, somos iguais perante a natureza, mas em termos de rendimento não somos iguais. Temos de reconhecer essa realidade. Que é para podermos ver a quem se atribui, porque agora há o problema de ordenamento de terra. Aqui só podem construir pessoas que querem construir este tipo de casa, por exemplo. Não sei se está a perceber. Então, quer dizer que isso é um impeditivo. A pessoa que não tem rendimento para construir aquele tipo de casa não pode viver ali. Sejamos claros. Que aqui é para um X tipo de gente, ali é para um X tipo de gente. Porque se a gente atribui, sem termos a mínima noção dos rendimentos que a pessoa tem, vamos atribuir uma zona em que é preciso construir o primeiro andar, por exemplo. Não tivemos em conta o que é que ganha essa pessoa. Qual é o rendimento dessa pessoa. O resultado é um espaço vazio. Então, vamos tendo este tipo de situações um pouco por todo o país. Isso porque? Por falta de reconhecimento da nossa própria realidade primeiro. Okay. Agora, a minha sugestão aqui Exato. é que com esta fiscalização, porque é o que está a despoletar este assunto, Exato. devia-se recorrer ao registro nas cidades, nas grandes cidades. Devia-se proibir aparecer alguém que tem residência em seu nome, mas tem outro espaço vazio em seu nome. Não sei se está a perceber. Devia-se impedir isto. Porque é tal ociosidade. A pessoa tem casa onde vive,
Mas, entretanto, tem 2, 3, 4 espaços em nome dele reservados. Há pessoa que não tem nem um centímetro para viver. Para mim, deve ser isto nas grandes cidades. Muito bem. Então, isso é mais a saída que eu estou a propor. Uma saída, ok. Vamos observar mais um rápido intervalo, voltaremos no próximo bloco para fazermos as notas finais sobre os assuntos até aqui abordados. Não sai daí? Até já. Muito bem, estamos na reta final do nosso programa. Vamos só fazer um olhar rápido em torno tanto dos transportes públicos. Já há transportes adquiridos pelo governo, alguns estão a circular, outros nem por isso, mas notamos também que os trabalhadores dos transportes municipais da Beira observaram, portanto, uma greve esta semana. A ministra a ministra disse que era responsabilidade do município resolver todos estes problemas que estavam a ser levantados pelos trabalhadores. E há quem diga que, pronto, Davis Simango recebeu um presente envenenado do próprio governo. Como é que olham para esta questão do transporte no nosso país? Muito obrigado. Primeiro, eu queria dizer que o nosso país tem problemas sérios de urbanização e ordenamento territorial. Exato. Este vai ser um cancro que vai levantar sempre conflitos. É preciso que o governo se antecipe das necessidades da população para que as pessoas não cheguem e invadam terrenos que não estejam minimamente parcelados. Não é isso que está a acontecer. O processo de parcelamento é muito lento em relação ao processo da necessidade de atribuição dos talhões. Agora, os que estão a maltratar as populações de Maracuene não são pessoas de poucas posses, Dr. Runguado. Não são guardas. São pessoas bem posicionadas. Alguns foram ministros. Alguns são PCAs de grandes empresas. Até mete vergonha falar do apelido deles. São pessoas que estão no topo, já estiveram na comissão política do partido que governa. É uma vergonha o que estão a fazer. Porque querem fazer candonga de terra. Estão a expulsar as pessoas, dizer que ali no Muguilamete não há casa de pessoas. É mentira, há campas lá de pessoas. Se você for entrar lá de ver casas antigas, quem está na rua pode não ver as casas, mas dentro há casas de pessoas. E nós temos outro problema da União Geral de Cooperativas. Tem muitos terrenos aqui onde construir capoeiras. Há mais de 15 anos que a União Geral de Cooperativas já não produz galinhas nenhuma. Requalifica os terrenos de outra atividade, porque essa atividade de criar frango já não está a conseguir. Caso não, o governo tem que tomar dianteira, tomar esses terrenos, parcelar, dar à população. Agora, em relação à Beira, o governo tem que assumir a sua parte. Não pode vir aqui a vice-ministra tentar nos enganar, porque nós ouvimos o Deves a devolver o TPB porque a carteira da dívida, o passivo, era mais alto do que o ativo. E ele disse, eu não posso receber, vou criar minha empresa. Então, que o Estado encontra dinheiro, indeniza as pessoas. Quem quiser entrar na nova empresa, há de ir formar bicha para ser contratado. Muito bem. Mário Dixon, como é que olha para essa questão? Bom, obrigado. Primeiro, eu quero dizer que nesse assunto de transporte, primeiro parabilizar os transportes a nível do país, na cidade de Maputo, já se nota uma melhoria, os mailoves já diminuíram-se e lamentar pelo fato de alguns munícipes, alguns cidadãos não saberem conservar os automóveis, já há automóveis com vidros partidos, já automóveis com cadeiras escritas, isso não é bom. Um automóvel, em outros países, um automóvel daquele leva 5 anos a trabalhar e a servir o povo. Agora, quanto à questão da Beira, eu acho que aqui não vamos dizer o presidente do município é culpado ou o governo é culpado. Porque essas duas entidades têm um expediente que trocaram entre eles. Então, esses têm que voltar a sentar e encontrar solução. O que eu não quero acreditar, e é isso mesmo, é que o direito que aqueles trabalhadores conquistaram, alguns trabalharam 20 anos, alguns trabalharam 15 anos, alguns trabalharam 30 anos, não pode mesmo ser deitado fora. Essa coisa de que o presidente do município disse que quem ganha 15 mil não pode ganhar 15 mil, tem que ganhar 7 mil. Não. Ele, presidente do município, que negocia com o governo que lhe deu a pessoa e que chega à conclusão como é que vão indenizar essa pessoa. Tem que ser assim. Não pode. E porque essa pessoa que ganha 15 mil, ele está a fazer desconto no INSS na base dos 15 mil.
Então, se ele for abaixar do 15 para os 7, os valores que ele gastou durante 10, 5 no INSS, na base de 15 mil, não vai usufruir. Quando reformar, há de reformar na base do último salário, que já são 7 mil meticais. Isso não pode acontecer no nosso país. O MDM tem dito de que o slogan do manifesto eleitoral é Moçambique para todos. Então, se é Moçambique para todos, não pode dizer que aquele trabalhador ganha muito dinheiro e tem que baixar para menos. Tem que ganhar. Moçambique é para todos, nas condições em que nós estamos, é para todos. Então, o presidente tem que negociar com o ministro até conseguir. Devia deixar aqueles trabalhadores trabalhar à vontade e garantir de que eu vou vos trazer solução. É assim que o MDM pode voltar a ser votado na beira. Muito obrigado. Doutor Romano. Bom, eu penso que está a ficar claro agora com esta intervenção que é uma tentativa do governo sacudir o capote para o MDM. Mas, felizmente, as pessoas estão atentas e todos viram a panóplia da transferência desta empresa, em que, efetivamente, era uma empresa com um grau de dificuldades muito grande e que o governo decidiu e tentou fugir das suas responsabilidades, como estamos a ouvir aqui, que afinal aquilo é uma armação para impedir a vitória do MDM. Mas estou claro que as pessoas são inteligentes e percebem que quem criou aquela situação é o governo, e uma vez que é o governo que criou a situação, tem que resolver o problema que o próprio governo criou. Portanto, há um princípio de gestão que efetivamente uma empresa, para poder pagar salário, tem que produzir. Portanto, se está a se criar uma nova empresa, a se reestruturar uma empresa, tem de partir desta base. Agora, se o governo fez compromissos e promessas àqueles trabalhadores, ele é que tem que assumir estas responsabilidades e deixar o município da Beira a trabalhar, deixar o presidente David Simango a trabalhar. Penso que, se calhar, por verem que realmente é um exímio gestor, porque onde ele governa, a vida das pessoas melhora e faz da esperança das pessoas sua própria esperança. Há uma tentativa de sujar o seu nome, como agora acabamos de ouvir, mas as pessoas estão claras, sabem quem é que criou o problema e essa pessoa, que é o governo, tem de resolver este problema e não pode fazer isso nem na Beira, nem em outro município, porque fica feio quando um governo tenta prejudicando pessoas para prejudicar um município. Quanto à questão dos transportes, todos sabemos que este governo tem políticas desastrosas nessa área, penso que não é preciso muito para comentar. Estamos fora de tanto tempo, vou pedir ao Sr. Miguel Maboa também para tecer o seu último comentário. Sim, bom, o que eu vou dizer aqui é assim, é que em ciência não se faz oposição, não é? E gestão é uma ciência. O que eu posso dizer aqui é que há aquilo que se chama direitos adquiridos. Aquilo que o trabalhador adquire como seu direito por ter ficado muito tempo num setor. Não sei se está a perceber. Esta situação aqui, as empresas de Maputo, que eram geridas centralmente e passaram para os municípios, assistimos greves aqui. MTPM, TP da Matola, não é? Assistimos greves também. Mas não houve este discurso de que o governo tem que resolver. Parecia que era a incapacidade dos gestores, na altura, das empresas, não é? Mas eu queria dizer que não se pode saltar etapas. Esta questão, aqueles trabalhadores que tiveram 17 anos, 10 anos a trabalhar, quando há um novo patrono, neste caso, patronato, ele tem que assumir, tem que arcar com aquilo que são direitos adquiridos dos trabalhadores. Isto é assim. Não sei se está a perceber. Então, dizermos que isso não pode, porque é oposição ao governar, estamos a ser fora da ciência da gestão. Independente de ser da oposição ou não. O governo criou... sim, estou a explicar. Não, estou a explicar. É gestão. Não, quando esteve a falar... já viemos pesca, tá bem, quando esteve a falar... Não, está bem, quando esteve a falar... O governo criou e não se irritem. pesca por quê? Está bem, não se irritem, não se irritem. Claro, então. Está bem, estou falando de gestão. Pesca, é a empresa de pesca que Samora deixou aqui. Deixa-me concluir. O governo criou e matou por quê? Não tenham medo de me deixar concluir. Não, ninguém tem medo. Deixa-me concluir. Não é medo, mas é assim, doutor Nguan,
Isso não tem nada a ver com o professor, Não, tem a ver com um problema. O senhor é deputado. Que O senhor é governo, deputado. não tem a ver com deputados, Tá- tem a ver com o Não, problema. mas já estive calado que quando o falou. governo criou. Eu estive e calado tem que quando assumir o falou. capote. Deixa-me terminar o meu raciocínio, por favor. Por favor. Muito bem, muito bem. Parece O que- direito adquirido. O direito adquirido. Doutor não é? Mabote, doutor Não se Mabote, pode perder. doutor Mabote, desculpa. Porque entrou no Doutor patrão. Mabote, A pessoa doutor está. Mabote. Sim, doutor Mabote, um momento. Tudo que vocês estão a dizer, tudo que vocês estão a dizer, passa pela negociação do presidente do município da Beira com o Ministério dos Transportes. Tudo passa por aí. Mas também não Muito Tudo obrigado, passa por aí. Não, sem isso não há hipótese. Por que eu não posso terminar o meu raciocínio? Não, tem tudo Já passa por aí. estamos de facto sem tempo. Faz e favor. agradecer pela vossa presença e esperamos encontrar. O Instituto Nacional de Estatística Estamos tem fora que de se tempo. justificar ao povo porque adiou a divulgação dos resultados da estatística. Porque o recenseamento geral da população é que determinou os municípios nas autarquias. Portanto, o senhor presidente do Instituto Nacional de Estatística percorreu bem a administração pública, vai terminar mal. Somchanga. É preciso explicar ao povo o que é que Este não é o leva a não tempo. divulgar os resultados Este não é o da tempo de pública. recados. Este não é o tempo de recados. Muito obrigado a todos pela vossa presença e o próximo encontro marcado para o domingo que vem. Até lá, fiquem bem.